Olá a todos, chamo-me Tanuja Vriato, sou a fundadora da revista Moza Vibe. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial, a Ismênia Cuna. Olá Ismênia. Olá Tanuja. É um prazer tê-la aqui para partilhar o seu testemunho de superação e de coragem. Mas gostaríamos antes de começar para introduzir a Ismênia. Quem é a Ismênia? É um prazer imenso estar aqui, que é para compartilhar a minha história. Dizer que a Ismênia é uma mulher sobrevivente do câncer, uma mulher forte, resiliente, batalhadora e que acredita na vida. Mãe, esposa, filha e muito mais. Gostaria de que partilhasses com todos como foi descobrir que tinha o cancro da mama. Foi exatamente a namorar. Quem descobriu o câncer foi meu marido. Por acaso foi ele, porque eu normalmente sempre tive o autocuidado, sempre fui mesmo dedicada a fazer rastreios, mas o de mama é incrível que eu tinha feito um bocadinho antes o rastreio do cancro do colo do útero, mas não da mama. No entanto, quando apareceu, sobressaiu nesse mesmo dia o nódulo, não é? Foi assim mesmo um nódulo na mama. E eu achei aquilo, primeiro não percebi, né? Ok, senti algo, inchaço, alguma coisa que ficou saliente naquele mesmo dia. Eu disse, está bem, acho que há uma necessidade aqui de tentar perceber mais o que é que deve ser este nódulo, não é? Que tinha aparecido estranhamente. No entanto, isso levou-me a ir ao médico, procurei o meu ginecologista, que era para perceber o que era, e ele submeteu-me a alguns exames, não é? Fez as requisições para eu fazer alguns exames, no qual culminaram num diagnóstico, logicamente, que para mim não era satisfatório naquele momento, que era suspeita neste caso, de nódulo maligno, e descobrir o câncer, tal e qual estavas a perguntar, foi como perder o chão, fiquei mesmo sem chão. Fiquei sem chão e, como qualquer outra pessoa, comecei a pensar assim que, ok, o câncer tem uma coisa, nós quando ouvimos ou recebemos esse diagnóstico, aparece-nos logo, associamos imediatamente à morte, né? Então fiquei mesmo desolada, sem saber o que fazer naquele instante. Chorei, porque lá no fundinho, nós normalmente costumamos a dizer assim, temos sempre intuição. A minha intuição já dizia que realmente aquele pré-diagnóstico era real. Então fiquei mesmo sem chão naquele instante. Como é que foi o seu processo de tratamento? Quanto tempo durou? Como fez para levantar o astral? Porque já sentia-se embaixo. Como foi levantar o astral? Isso também envolve a questão emocional, psicológica, física. Como foi todo este processo? Nós sempre, num momento, quando nós estamos bem no fundo do poço, quando nós nos sentimos num buraco, há uma tendência sempre nós descobrirmos a força interior que nós temos. Foi exatamente isto que aconteceu. Eu usei a força que tenho bem dentro de mim e foi esta que ajudou-me a ver as coisas com olhos de ver, perceber o que é que eu precisava, como é que eu deveria posicionar-me, que era para poder enfrentar esta nova jornada que mudou radicalmente a minha vida. Foi um bocado isto, e naquele instante eu pensei, meu Deus, as minhas filhas, né? Como é que vai ser? Eu não gostava que elas ficassem sem mim, então aquele medo, aquele receio, automaticamente serviu de força. Eu mudei, eu usei a minha fraqueza, eu transformei a minha fraqueza, o meu medo, na minha força. Foi isto que me fez superar o câncer. Muito bom. Quanto tempo durou o seu tratamento? Em que estágio estava quando descobriu? Como foi esta parte deste processo do tratamento até a melhora? O tratamento praticamente levou um ano, não é? Isto eu falo desde a quimioterapia, depois da quimioterapia foi a cirurgia, depois da cirurgia a quimioterapia, a radioterapia. No entanto, levou praticamente um ano
E depois, como eu digo, tem aquelas sequelas todas, as sequelas emocionais. As sequelas emocionais também não são fáceis de lidar com elas, mas com a rede de apoio que eu sempre tive incondicional das minhas meninas, a minha pequena sempre dizia assim o seguinte: estás curada, mãe, ela tem uma força e tão resiliente, ela é incrível, ela sempre dizia estás curada, ela olhava para mim e dizia que estás curada, porque ela não aceitava, nunca concebeu que a mãe estivesse doente. E a mais velha olhava-me, não é? Olhava-me e dizia-me, eu te amo, mãe. Então sempre ela olhava-me assim com muito carinho e dizia eu te amo, mãe. Aquele olhar das minhas pequenas cuidadoras dava-me força, dava-me alento e mostrava-me que nada estava assim perdido quanto parecia, e elas foram a razão da minha grande força. Não é? Depois teve sim apoio do meu marido, do meu cunhado, da minha irmã, que teve que viajar comigo, que é para o tratamento. Uma das minhas irmãs, neste caso a que me segue, ficou a cuidar dos negócios e a cuidar das minhas filhas, juntamente com a minha mãe, não é? Então eu tive uma rede de apoio incrível. São as pessoas que estiveram ali comigo. Eu recordo-me de uma coisa neste processo todo. A minha irmã, uma das minhas irmãs, a que me segue, a Ula, ela ficava sempre sentada à beirinha da cabeceira. Ela ficava ali, fazia questão. Também largaram quase tudo, entre aspas, que é para ficarem comigo, que era para ajudarem-me nesta jornada toda. Ela ficava e dizia-me sempre tudo o que eu precisava ouvir naquele instante. Isto é, eu costumo dizer que as coisas são todas mesmo divinas, o universo é incrível, né? Ele cria condições de poder apoiar-nos, de poder ajudar-nos, quando nós acreditamos, quando nós olhamos as coisas de forma positiva. Então havia este lado, recordo-me mesmo ainda, quando estava... neste caso na clínica, quando estava ali a fazer aquela coisa, a minha irmã sempre também, uma das outras, a minha irmã Verónica fazia-me rir, ela sempre tinha qualquer coisa assim, e recordo-me que nos momentos depois da quimioterapia, eu sempre tinha alguns intervalos que quando eu me sentisse bem, quando eu conseguisse andar, essas coisas todas, eu dançava. Eu nunca aceitei de modo algum que a doença fosse ou tivesse aparecido que era para poder tirar-me desta ou tirar-me da minha família, das minhas filhas. Para mim não, aquilo era ok, eu estou assim, mas eu sempre dançava, eu tinha esta vontade, eu pegava nas minhas meninas, dançava, era incrível. Eu digo que a pessoa não está sozinha. Mesmo quando pensa, eu descobri exatamente o amor próprio, não é? Aquilo, eu vi que há muito tempo eu pensava que o amor próprio fosse mais para a beleza, para essas coisas todas, mas eu descobri que é muito mais além, é profundo, que nós não estamos sozinhos. Ainda que nós estejamos ali aparentemente sem ninguém, nós temos a nós mesmos, temos a nós próprios e a nossa companhia, nós temos que aprender a amar e apreciar a nossa companhia, porque a nossa companhia, nós no silêncio descobrimos a nossa essência, descobrimos o valor que temos, descobrimos a nossa força, que é esta que nós mais precisamos, logicamente, sem descurar dos outros da rede que eu estava a mencionar, não é? Mas nós temos a nós mesmos que nós conseguimos, neste caso, superar. Nós conseguimos andar, nós conseguimos automaticamente fazer qualquer coisa para dizer assim que nós somos capazes. Nós somos capazes e temos uma força avassaladora. E é esta que nós descobrimos naqueles momentos em que nós estamos mesmo para baixo, em que estamos nos nossos grandes dias de bruma. Em algum momento, neste processo todo, a Ismênia pensou em desistir? Apesar de todas aquelas coisas que eu estava a passar, da fadiga, olhar para mim, ver a queda de cabelo, a mudança de cor, de pele, eu nunca deixei de ser eu, porque tudo aquilo que eu estava a viver não me definia. Eu sabia que eu não era aquilo que eu estava a passar, era pura e simplesmente uma situação de vida que eu escolhi. Isto é muito importante, eu escolhi ver com olhos positivos, percebe? Então eu nunca deixei que aquilo, de certa forma, viesse, que era para vir sugar-me, nunca permiti uma coisa dessas e jamais desisto de qualquer coisa que seja na vida, não. Principalmente da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, a nossa vida, não é? Então, a minha saúde estava fragilizada, sim senhora, por conta do que eu estava a passar, mas eu nunca assumi que eu estivesse doente. Atenção, tinha um nódulo que eu podia muito bem olhar aquilo de forma positiva e fazer alguma coisa de modo a poder afastar. Exato. É por isso que eu disse que esta situação de câncer
ajudou-me a ver as coisas de forma positiva, ajudou-me. Agora eu uso a minha história para inspirar, para motivar, fazer com que as pessoas não desistam, tal e qual eu fiz, mas é importante aqui perceber algo. Eu automaticamente sempre fui louca por ajudar as pessoas, não é? Usei isto, atualmente sou consultora de bem-estar, sou palestrante e faço isso com todo o amor mesmo que tenho dentro de mim, de modo a inspirar, a ajudar as pessoas a descobrirem esta força, a terem um autocuidado, a serem resilientes. Então eu faço isto mesmo, uso a minha história exatamente para ajudar as pessoas. E neste processo todo é importante que em nenhum momento, quando nós pensamos em desistir, é aquela coisa, existe uma frase que eu sempre usava: quanto mais fraca eu me sinto, mais forte eu sou. Todos os dias eu dizia isso para mim. E é importante nós estarmos sempre a falarmos connosco, a dizermos coisas positivas a nós mesmos. Depois deste processo de superação, hoje, a Ismênia, de que forma vê a vida? Mudou a minha forma de ver a vida. Como eu disse, eu sempre gostei de transmitir luz, sempre gostei de levar luz para toda a gente. Onde quer que eu estivesse, gosto de emanar o amor, né? Gosto disto. Eu aprendi a amar muito mais do que eu me amava. A primeira coisa foi mesmo comigo. Aprender a amar-me incondicionalmente e a perceber que nada do que existe no mundo me define. Hoje eu olho a vida com propósito. É esta parte que nós começamos a perceber, afinal de contas, qual é a nossa missão de vida. Porque é que nós estamos aqui? O que é que estamos a fazer, afinal, nesta terra? Quem sou eu? Eu comecei a perceber mais quem sou eu, a perceber qual é a minha missão, que é esta que culminou, que eu não estava até a fazer menção, em criar uma associação contra cancro. Felizmente, não é? Eu sou fundadora de uma associação contra câncer denominada Águias, não é? Que vai começar as suas atividades, não é? Ela vai começar a ficar ativa no próximo ano, porque este ano, como eu estava a dizer, era importante ter aqui um grupo, uma rede, porque não sou eu, logicamente, é por isso que se denomina associação, que é para nós começarmos já a ajudar muito mais pessoas, tanto homens e mulheres e crianças. A ideia nossa é continuar a ajudar, continuar a engajar, continuar a conscientizar as pessoas, que é importante, sim senhora, termos o autocuidado. É importante, sim senhora, fazermos o rastreio, o diagnóstico precoce, porque quanto mais descobrirmos precocemente, neste caso o câncer, temos mais chances de sobreviver. A medicina está a avançar, não é? Os profissionais de saúde estão ali muito mais engajados, que é para poderem ajudar. Então é importante nós termos esta consciência, é importante nós dirigirmos rapidamente, neste caso para termos aconselhamento com profissionais de saúde, não é? Fazermos este rastreio, este diagnóstico precoce, de modo a que nós consigamos ficar bem, de modo a que nós consigamos ter mais chances de cura, de modo a que nós consigamos ter mais chances de superar o próprio câncer. Qual é o conselho que daria a outras mulheres que estão a passar pelo mesmo? É importante elas desconstruírem a relação entre câncer e morte. É importante elas acreditarem em si. É importante elas serem resilientes. É importante não terem vergonha do estado físico. Porque é natural, se nós estamos perante uma medicação que é mesmo muito forte, como a de câncer, acontece automaticamente. Uns podem perder o cabelo, porque o câncer se difere, não é? Os cânceres não são necessariamente iguais, o tipo de tratamento também não é necessariamente igual, mas para aquelas pessoas que perdem o cabelo, para aquelas pessoas que ficam com a tonalidade da pele um bocadinho mais escura, com aquelas pessoas que têm fadiga, que sentem-se um bocadinho, têm perda de peso, é importante elas saberem que não é o fim do mundo, que elas não são aquilo, que elas devem aceitar aquela situação. Tenho vontade de chorar. Eu costumo dizer que chorar não é vergonha nenhuma. Chorar até faz bem e lava a alma. Faz sentido, sim senhora. A pessoa quer chorar, chora. Mas lembre-se, não se isole. Não se isole. Se tu puderes procurar mesmo comunidade de apoio, procure comunidade de apoio. Se puderes procurar terapias e fazê-las, faça-as. Porque isto é que é importante, é isto que vai lhe ajudar a sair daquela situação. E tem que perceber que a vida é muito bonita, mesmo naquele momento em que nós estamos naquele cenário. A vida está lá,
As pessoas estão lá, então é importante nós nos amarmos cada vez mais e aceitar aquela nossa condição de momento, porque ela é passageira. Na vida tudo passa, tudo passa. Então, aquela situação em que as pessoas se encontram, aquilo em que elas estão a sentir, aquela situação toda, pele, todo o resto da dor, das noites em claro, as noites em claro que são incríveis, a ansiedade, a depressão, elas são reais, estão ali. Mas nós podemos muito bem lidar com a ansiedade, nós podemos sim lidar com a ansiedade, quando nós acreditamos que aquilo vai passar. Que amanhã vamos acordar, é mais um dia que temos que agradecer, é mais um dia que nós temos que olhar, neste caso com positividade, e acreditar que nós vamos superar aquilo tudo. Obrigada, Isménia, por partilhar a sua história de superação, de coragem, de resiliência com todos. Teria alguma mensagem que gostaria de partilhar com os telespectadores? Você não está sozinha, você tem a si mesmo, não é? Que é fundamental. Use a força que tem dentro de si. Não deixe jamais de procurar comunidades de apoio. Não deixe de fazer terapias. Não deixe de procurar apoio de profissionais de saúde. Nunca desista. O tratamento do câncer é longo sim, mas é necessário. E exatamente por ser necessário, há uma necessidade de ser paciente. É importante ser paciente. Há algo que eu sempre dizia assim para mim mesma: Isménia, tenha sempre confiança e fé que tudo isto passa. É só uma questão de tempo. Confiança e fé. E use sempre esta força interior, sempre em todos os momentos. E acredita que estes dias de bruma, estes dias sombrios, são passageiros e que você vai vencer. Continua a acreditar em si e em hipótese nenhuma deixe de fazer a medicação. Mencionou que é consultora de bem-estar e também criou uma associação contra o câncer. Poderia partilhar mais detalhes, número de telefone, Instagram, redes sociais, com os nossos telespectadores? Sim. O meu Instagram é Chilecuna, e o meu contacto é 84 85 81 940. Repito o contacto, 84 85 81 940. Dizer assim que nesta consultoria do bem-estar nós ajudamos a bastante, porque é uma equipe, estou eu e tem lá uma equipe, onde nós ajudamos a como lidar, como é que nós podemos conciliar, neste caso o trabalho e diagnósticos de doenças graves, que não é só necessariamente o cancro, não é? Como é que fazemos isto, como é que conciliamos o trabalho, como é que nós conciliamos, como é que podemos viver, dar continuidade à vida, neste caso em casa, marido, filhos, como é que eu faço, o que é para poder viver positivamente tendo tudo isto. E também ajudamos igualmente sabemos que o cancro, logicamente, é preciso ter dinheiro em alguns casos, não é? Que é para fazer o tratamento. Como é que nós vamos fazer aqui? Temos exatamente consultores financeiros, que nós fazemos lá, damos ajuda financeira para a pessoa saber como é que vai fazer a gestão das suas finanças neste período, como é que fazemos isto, como é que nós ligamos a todos esses processos. É mais ou menos sobre isto. Muito obrigada mais uma vez, não é? Por estar aqui e compartilhar a minha história, que é para encorajar, que é para poder ajudar a que as pessoas nunca desistam. Neste caso, tanto os pacientes oncológicos, como também algo que eu devo deixar, que é imperioso que eu deixe a todas as pessoas, familiares, famílias, de todas as pessoas que enfrentam, neste caso, doenças graves. Eu quero dizer também para vocês, não se esqueçam de cuidar de vocês, os cuidadores sofrem muito. Os cuidadores também sofrem muito, então nunca deixem de cuidar de vocês também. Deem-se tempo para descansar, deem-se tempo para respirar, deem-se tempo para também se amarem, porque os cuidadores também ficam fatigados. E reparem que vocês devem continuar a transmitir esta luz, esta leveza, este bem-estar. Então também cuidem de vocês, que é para conseguirem cuidar ainda mais das pessoas que estão, neste caso, a padecer de alguma doença. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Isménia. Chegamos no fim da nossa conversa. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo episódio.